presidente Jair Bolsonaro sobrevoou ontem as áreas afetadas pelas fortes chuvas no estado de Santa Catarina. O presidente publicou um vídeo do sobrevoo e disse: o ministro Tarcísio já contratou serviços de reparação emergencial das BRs. O secretário nacional de Defesa Civil já contatou autoridades locais para a liberação de recursos. Durante a visita ao estado, Bolsonaro também interagiu com a população e foi recebido por uma multidão. Assista. Presidente, quero agradecer ao senhor por estar nos acompanhando nessa visita a Santa Catarina. Uma população que te apoia maciçamente e que sofreu agora muito com essas chuvas. Então, eu, enquanto catarinense, enquanto morador do Vale do Itajaí, lhe sou muito grato pela sua visita. Olha, é uma visita realmente levando em conta um problema, né? Chuvas em demasia na região do Vale do Itajaí. Mas dizer que estamos indo, inclusive, acompanhado do nosso ministro do Desenvolvimento Regional para atender o que for possível os municípios atingidos. Então, um abraço a toda Santa Catarina e obrigado, Jorge, por também nos acompanhar nessa missão aí. Um abraço, pessoal. O assunto que nós estamos tratando nesta MP é muito sério, que é a questão da vacinação. Aliás, a pandemia é assunto sério, seríssimo, e lamentavelmente durante praticamente todo o período, na verdade, durante todo esse período que nós estamos enfrentando tão grave, nós vimos uma politização do tema. De um lado, há aqueles que são acusados de negacionistas, de outro, aqueles que são chamados de demagogos, de populistas, ou até mesmo de ditadores. Senhor presidente, caros colegas deputados, nós precisamos sair dessa dicotomia. Infelizmente, o debate em torno da vacinação perdeu qualquer rumo da racionalidade. E nós, como liberais, precisamos colocar de volta no centro do debate o cidadão, o indivíduo, que é um homem livre e, ao mesmo tempo, exerce essa liberdade com responsabilidade quando está na sociedade. Me espanta muito vários dos argumentos usados pelo STF ao determinar que a vacinação precisa ser obrigatória no Brasil com
a possibilidade de perda de direitos civis e determinadas outras possibilidades que o cidadão acaba vendo serem retiradas de si caso não se submeta a uma vacinação. Senhor presidente, todo esse debate está apenas causando mais insegurança e o STF tem, lamentavelmente, colaborado para isso. A Casa Legislativa é essa e, lamentavelmente, muitas decisões que precisam ser tomadas por esta Casa acabam sendo tomadas de uma forma equivocada do outro lado da rua. Nós precisamos ter a consciência de que todo cidadão que tiver confiança nas suas autoridades e tiver confiança nos laboratórios que estão desenvolvendo as vacinas, todo cidadão que tiver essa confiança garantida para si, entender que são confiáveis as vacinas, vai querer se vacinar. Não precisa de coerção estatal para isso. Cada vez que se tenta obrigar mais o cidadão a fazer uma coisa, mais nebuloso se torna o debate. Pior fica o ambiente de troca de ideias. Pior fica a defesa das liberdades individuais com responsabilidade. É por isso que nós entendemos que sim, é importante, quando houver vacina, porque nem há ainda aqui no país vacina aprovada, em outros países já há, é importante que, se aprovado e o cidadão entender que deve se vacinar, que ele de fato se vacine. É fundamental que haja campanhas de vacinações como há tantas outras. Mas querer que o cidadão confie unicamente naquilo que vem sido veiculado, inclusive por meios políticos, isso é exigir demais daqueles que precisam ser naturalmente desconfiados do Estado. E isso diz um liberal de verdade, que o cidadão precisa ser cético em relação àqueles que têm poder. E para quebrar o ceticismo, deputado Luiz Lima, é preciso seriedade no debate. Infelizmente, grande parte do debate a respeito desse tema não é sério. Como disse há pouco, aliás, Salim Matar no Twitter, serviço militar obrigatório, voto obrigatório, vacinação obrigatória, todas essas coisas no fundo acabam não funcionando porque são imposições e muitos se sentem acuados para realmente prestar um serviço militar ou votar de fato ou mesmo se vacinar por conta dessas determinações e imposições estatais. Por isso, para concluir, senhor presidente, agradeço a tolerância do tempo. Eu quero aqui manifestar minha preocupação com os rumos do Brasil, com decisões como esta do STF, que inclusive é inaplicável, porque para 200 e tantos milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros, nem haverá vacina no curto prazo. Como obrigar que todos tomem? É preciso que as decisões sejam razoáveis, exequíveis e principalmente que o debate não seja tão politizado como lamentavelmente nós estamos vendo ao longo de toda essa pandemia o debate no Brasil ser. Muitíssimo obrigado. Olá, meus amigos, aqui é o deputado federal Márcio Labre. Hoje é dia 4 de agosto de 2020, terça-feira. Eu estou falando aqui direto de Brasília. Uma das razões de eu estar aqui hoje é para dar entrada num requerimento muito importante. É um assunto muito sério, é um assunto que trouxe inúmeros prejuízos do ponto de vista de opinião para o governo federal, por conta de reportagens distorcidas com base num documento produzido pela CPMI das fake news, que agora a nossa equipe de advogados e uma grande equipe que nós formamos durante esse tempo, nós conseguimos desmascarar toda a farsa que foi montada quando acusou o governo, quando eles acusaram o governo de ter irrigado sites de fake news, irrigado sites financeiramente através da SECOM, da Secretaria de Comunicação, para falar em favor do governo Bolsonaro, principalmente na reforma da Previdência. Inclusive a Patrícia Campos Melo soltou uma reportagem que deu bastante repercussão, acusando o governo de ter feito isso, e nós passamos esse período inteiro fazendo uma investigação minuciosa
para desmascarar ponto a ponto. Primeira questão que está sendo inquirida aqui junto à CPMI, o senhor Ângelo Coronel e a senhora Lídice da Mata, eles vão ter que se explicar nesse requerimento, é quem solicitou esse estudo legislativo que deu origem, né, que foi usado como base para inúmeras reportagens que difamaram e caluniaram o governo federal. Quando nós fizemos essa pesquisa mais apurada sobre o que de fato foi levantado, nós descobrimos discrepâncias absurdas, né? Uma ação dolosa praticada por funcionários de carreira do Legislativo. Nós temos crimes aí de denunciação caluniosa e tudo isso vai ter que ser muito bem explicado pelo senhor Ângelo Coronel e pela senhora Lídice da Mata. Então eu estou encaminhando esse requerimento. Por quê? Porque um exemplo bem simples, né? Foi jogado amplamente nas mídias sociais, na grande imprensa, que o Terça Livre teria recebido muito dinheiro do governo federal através do Google AdSense. E quando a gente fez esse levantamento, nós percebemos que, por exemplo, ele foi registrado com 1.447 impressões, né, que são os cliques lá, relativos às propagandas do governo naquele site. E o site da revista Fórum, por exemplo, com 30 mil impressões. E esse relatório que foi dado à CPMI das fake news, ao senhor Ângelo Coronel e à senhora Lídice da Mata, usado como base para acusar os sites e blogs conservadores de fake news, esse relatório ocultou, por exemplo, a revista Fórum ter recebido 30 mil e poucas impressões, ou seja, muito mais do que o Terça Livre. Interessante também observar que foram 65 mil canais atendidos pela difusão do Google AdSense, e eles selecionaram apenas 843 canais, justamente os canais conservadores. Então esse relatório, feito por 2 funcionários de carreira, que foi usado como base na CPMI das fake news, isso está sendo requerido por nós agora. Todos os esclarecimentos, quais os critérios que eles utilizaram, porque isso gerou calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, e agora nós vamos reverter isso, nós vamos correr atrás. O presidente dessa CPMI e a relatora dessa CPMI vão ter que se esclarecer, vão ter que prestar esclarecimentos à sociedade, ao parlamento, a esta casa, sobre isso que aconteceu. E nós vamos até as últimas consequências. O senhor está ouvindo, senhor Ângelo Coronel? O senhor está ouvindo isso? E a senhora, dona Lídice, a senhora vai ter que se explicar. Eu, como membro da CPMI, assim que reabrir os trabalhos, eu estarei lá cobrando isso dos senhores. Então já estou protocolando agora esse requerimento e exijo, como parlamentar, que vocês se expliquem com que base os senhores fizeram o que fizeram. Porque nós vamos colocar a verdade à tona. E não vai sobrar pedra sobre pedra. Quem tiver por trás de uma crocodilagem dessa envergadura vai ser hostilizado e vai ser devidamente desmascarado. Podem esperar. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e pode continuar me acompanhando nas redes aí. Deputado Federal Márcio Labre.